Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você estiver me assistindo. Eu sou o Daniel e hoje a gente vai falar um pouco sobre um conceito, uma instituição, uma ideia muito importante para a vida política contemporânea: o Estado Democrático de Direito. Para a gente entender melhor o que é Estado Democrático de Direito, vamos dividir em duas partes. Primeiro, o democrático, e por fim vamos falar da parte de direito. O que significa democracia? Bom, vocês provavelmente já sabem, mas não custa lembrar. Democracia é uma forma de governo onde o poder está no demos, que significa povo, em grego. E como o próprio nome indica, a democracia surgiu lá na Grécia Antiga. E naquela época, ela era um pouco diferente do que a gente costuma ver hoje por aí no mundo. A democracia na Grécia era uma democracia direta. O que isso significa? Os cidadãos, eles todos se reuniam num lugar chamado ágora. E lá, eles mesmos falavam, votavam e decidiam as leis e o destino político de suas comunidades. Mas tem um porém aqui. Naquela época, as cidades e estados gregas eram pequenas. As maiores não tinham mais de 30 mil cidadãos. Além disso, não era qualquer um que podia ser cidadão. Você só poderia ser cidadão se você fosse homem, livre, ou seja, não fosse escravo, e se você fosse proprietário de terras. Então a grande maioria da população era de fato totalmente excluída da participação política. As mulheres e os escravos, por exemplo. Mesmo assim, muitos dos princípios que nos foram legados pelos gregos continuam sendo muito importantes para a nossa vida moderna democrática. 3 deles eu vou destacar aqui. A isonomia, que significa igualdade perante a lei, ou seja, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Isocracia significa que todos os cidadãos têm direito de se governar, têm direito de participar na política e na formulação das leis. E, por fim, a isogoria, que era a liberdade de todos em se manifestar igualmente, em falar na ágora suas visões e preferências. Já hoje em dia, quase todas as democracias são indiretas ou representativas, o que significa que os cidadãos elegem representantes que vão atuar em todas as esferas de governo, seja elas no executivo, como por exemplo os prefeitos, os governadores, o presidente da república, ou no legislativo, como as câmaras municipais, as assembleias legislativas dos estados e do Distrito Federal, ou mesmo o Congresso Nacional. No Brasil, a Constituição e as leis, mesmo assim, garantem alguns mecanismos adicionais de participação política para os cidadãos, para que essa participação não se restrinja apenas ao voto de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos. Você tem, por exemplo, os plebiscitos, que é quando o Estado, antes de tomar uma decisão, consulta a população e pergunta qual é a opinião dela sobre isso. Vocês devem se lembrar do último plebiscito nacional que foi feito no Brasil, que foi sobre o desarmamento, em 2004. Outro mecanismo muito importante de democracia participativa são as audiências públicas, que são aquelas ocasiões em que os cidadãos e os especialistas são convidados para participar em audiências no parlamento, seja nas câmaras municipais, nos parlamentos estaduais ou mesmo no Congresso Nacional, e dar sua opinião, sua posição e seu conhecimento sobre determinado assunto. Outro instrumento muito interessante que a gente tem aqui no Brasil são as leis de iniciativa popular. São leis que são propostas pela população, ou seja, muitas pessoas assinam e mandam essa lei ao parlamento, e a partir daí a lei vai começar a ser discutida pelos deputados e senadores. Um exemplo recente é o da Lei da Ficha Limpa, que proíbe que pessoas com condenações em segunda instância disputem cargos políticos. Outra característica importante das democracias modernas são os partidos políticos, que são agremiações de pessoas com ideias semelhantes que buscam disputar cargos políticos ou influenciar a criação de políticas públicas em uma determinada direção. Os partidos políticos, eles são uma invenção moderna. Eles não existiam nas democracias antigas, por exemplo, não existiam na Grécia, não existiam em Atenas. E eles foram surgindo, sobretudo a partir do século XIX. Uma divisão comum que é feita entre os partidos, as ideias políticas de forma geral, é entre direita e esquerda. O que isso significa? Essa divisão vem lá da Revolução Francesa, quando vocês tinham 2 grupos que se sentavam no parlamento, na Assembleia Nacional. Os girondinos, que eram mais conservadores, mais moderados e queriam mudanças mais lentas e graduais no sistema, se sentavam à direita. E os jacobinos, que eram mais radicais e queriam mudanças mais profundas e mais rápidas, se sentavam à esquerda. Hoje essa divisão ainda é muito usada, e geralmente partidos de direita ou ideias políticas de direita se referem a ideias conservadoras ou até mesmo liberais, e ideias de esquerda se referem a ideias mais próximas ao socialismo ou à social-democracia.
Mas a divisão direita-esquerda, ela acaba sendo uma divisão linear, uma divisão unidimensional. Mostra apenas dois lados do espectro político. Existem outras formas de se dividir as ideias políticas, como, por exemplo, os 4 quadrantes, onde você tem um eixo que representa as ideias econômicas e outro eixo que representa as ideias sociais, ou mesmo os 9 eixos, que categorizam posições referentes ao papel da religião na sociedade, ao nível de isolacionismo, ou mesmo à questão da igualdade econômica. Agora, uma coisa muito importante para o funcionamento das democracias modernas, que como acabamos de ver são sistemas representativos, são as eleições. De início parece muito simples, cada pessoa tem um voto, vai lá e vota, os mais votados se elegem. Mas na verdade não é assim. No Brasil, por exemplo, existe uma diferença entre as eleições majoritárias e as eleições proporcionais. As eleições majoritárias são aquelas que operam de forma mais simples. O mais votado leva o cargo. E essas eleições são praticadas, por exemplo, para os cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República, ou para o Senado da República, para os senadores. Existem também as eleições proporcionais, que são usadas para preencher os cargos de vereador nas câmaras municipais, de deputado estadual nas assembleias legislativas e de deputado federal na Câmara dos Deputados. Nas eleições proporcionais, a distribuição das cadeiras não se dá apenas pelos candidatos mais votados, mas sim pelos partidos mais votados. E só depois nós vamos ver a lista de candidatos dentro de cada partido. Existe um número chamado coeficiente eleitoral, que é um número de votos que cada partido precisa ter para que um de seus candidatos ocupe uma das vagas em disputa. Em vários lugares do mundo existem também sistemas eleitorais mistos, onde, por exemplo, metade das vagas são distribuídas de acordo com o sistema majoritário, ou seja, os candidatos mais votados levam, e a outra metade é distribuída pelos partidos, num sistema proporcional. Por fim, nós vamos falar agora o que significa aquela segunda parte que eu pedi para vocês guardarem na cabeça. Estado democrático de direito. Dizer que um determinado Estado é um Estado de direito significa dizer que neste Estado o mais importante é a lei. Ou seja, é um Estado que leva a sério o princípio da isonomia. A lei é igual para todos e ninguém está acima da lei. Geralmente, um Estado de direitos adota também um sistema de hierarquia de leis. No Brasil, por exemplo, a gente tem a Constituição no topo como a lei maior. Depois nós temos as leis complementares que regulam as constituições e as leis ordinárias que regulam matérias do dia a dia. Além disso, esse tipo de Estado geralmente opera através da separação dos poderes, em executivo, que é aquele que executa as leis, prefeitos, governadores e presidente, legislativo, que é quem cria as leis, as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional, e judiciário, que é aquele que fiscaliza o cumprimento das leis, que são os juízes, os tribunais ou o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, os tribunais superiores. Em resumo, o Estado Democrático de Direito é aquele onde os cidadãos participam da política, participam da escolha das leis e, quando essas leis são feitas, devem ser executadas igualmente para todos.